O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu, atrás da crença que você ainda não questionou e do hábito que você ainda não formou para a sua vida. Olha, é desse jeito que eu começo já dando bem-vindos a vocês, bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Já peço desculpas novamente pela minha voz, pelo jeito nunca voltará, né? Mas enfim, isso não me impede, tá? De gravar aula para vocês. Só que fica aquela voz maravilhosa de rouxinol para vocês ouvirem, né? Mas é o que eu digo, quando o que importa é o conteúdo, a embalagem é o que menos importa, ok? Então vamos lá. Estamos estudando o livro Hábitos Atômicos de James Clear. Estamos estudando a segunda lei de mudança de comportamento, que se chama Torne o Hábito Atraente. E dentro dessa segunda lei, nós vamos começar o capítulo de número 10. É o último capítulo da segunda lei. Quando a gente terminar o capítulo 10, a gente vai entrar na terceira lei, ok? O capítulo 10, para ficar dinâmico e didático, eu dividi ele em 3 partes. Hoje a gente vai começar o capítulo 10, parte 1, ok? Qual é o título, titia, do capítulo 10? Como descobrir e corrigir as causas dos seus maus hábitos. É um nome grande, né? Mas é muito interessante. Se você conseguir descobrir e corrigir o que causa o seu mau hábito, sua vida decola. Pensa comigo, é ou não é? Né? Bom, para explicar como, né? O James Clear, ele começa o capítulo 10 com uma conversa aparentemente simples sobre fumar, sobre cigarro, ok? Então, vamos para a leitura, vamos ler sobre o cigarro e logo depois a gente vai conversar sobre tudo isso. Eu vou fazer um compilado, né, do miolo, do coração do capítulo, de qual mensagem o livro quer passar para você, o que o livro quer te ensinar. E com isso eu vou gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida, vida real, vida prática, vida diária, assim que você terminar de assistir essa aula, ok? Então vamos lá. No final de 2012... Lembra que 2002 era aquele ano que todo mundo falou que o mundo ia acabar? Eu estava em um antigo apartamento a poucos quarteirões da rua mais famosa de Istambul, Istiklal Caddesi. Estava no meio de uma viagem de 4 dias pela Turquia e o meu guia Mike estava relaxando em uma poltrona desgastada a poucos metros de distância. Mike não era exatamente um guia, era apenas um cara do Maine que vivia na Turquia há 5 anos, mas se ofereceu para me mostrar o país durante a minha estada. Nessa noite em particular, eu fui convidado para jantar com ele e um punhado de amigos turcos. Éramos 7 e eu era o único que não tinha em algum momento da vida fumado pelo menos um maço de cigarros por dia. Perguntei a um dos turcos como ele começou a fumar. Amigos, disse ele. Sempre começa com os amigos. Um amigo fuma, depois você experimenta. O que foi verdadeiramente fascinante foi que metade das pessoas na sala tinha conseguido parar de fumar. Mike estava longe do cigarro há alguns anos naquele momento e jurou solenemente que abandonou o hábito por causa de um livro chamado O Método Fácil para Parar de Fumar, de Ellen Carr. Ele o liberta do fardo mental de fumar, disse ele. Ele diz, pare de mentir para si mesmo. Você sabe que, na verdade, você não quer fumar. Você sabe que, de fato, você não gosta muito. Ele o ajuda a parar de se sentir uma vítima. Começa a perceber que você não precisa fumar. Eu nunca havia experimentado um cigarro,
mas dei uma olhada no livro depois por curiosidade. O autor emprega uma estratégia interessante para ajudar os fumantes a eliminar o desejo de fumar. Olha isso. Não é eliminar o cigarro, eliminar o desejo de fumar. Ele sistematicamente reformula cada estímulo associado ao tabagismo e lhe dá um novo significado. Ele diz coisas como: você acha que está abandonando algo, mas não está, porque o cigarro não faz nada por você. Você acha que fumar é algo que precisa fazer para se socializar, mas não é verdade. É possível se socializar sem fumar. Você acha que fumar significa aliviar o estresse, mas não é verdade. Fumar não acalma os nervos, fumar os destrói. Ele repete incansavelmente essas frases e outras do tipo. Esclareça tudo isso em sua mente, diz ele. Você não está perdendo nada e está obtendo ganhos positivos maravilhosos, não apenas em saúde, energia e dinheiro, mas também em confiança, respeito próprio, liberdade e o mais importante de tudo, na duração e qualidade de sua vida futura. Quando você chega ao fim do livro, fumar parece a coisa mais ridícula do mundo para se fazer. E se você não espera mais que o fumo traga benefícios, não tem motivo para fumar. É uma inversão da segunda lei da mudança de comportamento. Torne esse hábito desinteressante ao invés de torná-lo atraente. Agora eu sei que essa ideia pode parecer excessivamente simplista. Basta mudar de opinião e você pode parar de fumar. Mas espere mais um pouco. O próximo título agora é: de onde vêm os desejos? Todo comportamento tem um desejo aparente e um motivo subjacente mais profundo. Muitas vezes tem um desejo que é algo como: quero comer tacos. Se você me perguntasse por que eu quero comer tacos, eu não diria porque eu preciso de comida para sobreviver. Mas a verdade é que em algum lugar do meu íntimo eu estou motivado a comer tacos porque eu tenho que comer para sobreviver. O motivo subjacente é obter comida e água, mesmo que o meu desejo específico seja por um taco. Alguns de nossos motivos subjacentes incluem economizar energia, obter comida e água, encontrar o amor e se reproduzir, conectar e relacionar-se com os outros, obter aceitação social e aprovação, reduzir a incerteza, alcançar status e prestígio. Um desejo é apenas uma manifestação específica de um motivo subjacente mais profundo. O seu cérebro não evoluiu com o desejo de fumar cigarros, verificar o Instagram ou jogar videogames. Em um nível profundo, você simplesmente quer reduzir a incerteza e aliviar a ansiedade, para ganhar aceitação e aprovação social, ou para alcançar um determinado status. Ao analisar quase qualquer produto formador de hábito, verá que ele não cria uma nova motivação, mas ele se agarra aos motivos subjacentes da natureza humana. Encontre o amor e se reproduza usando o Tinder. Conecte-se e relacione-se com os outros, navegando no Facebook. Ganhe aceitação social e aprovação postando no Instagram. Reduza a incerteza pesquisando no Google. Alcance status e prestígio vencendo etapas jogando videogame. Os seus hábitos são soluções modernas para antigos desejos. Olha que frase bingo de milhões. Os seus hábitos
Os hábitos que você tem aí hoje são soluções de hoje, modernas, para antigos desejos, antigos da humanidade. Novas versões de antigos vícios. Os motivos subjacentes permanecem os mesmos. Os hábitos específicos que realizamos diferem com base no período da história. Aqui está a parte poderosa. Há muitas maneiras diferentes de abordar o mesmo motivo subjacente. Uma pessoa pode aprender a reduzir o estresse fumando, outra praticando corrida. Os seus hábitos atuais não são necessariamente a melhor maneira de resolver os problemas que você enfrenta. São apenas os métodos que você aprendeu a usar. Depois de associar uma solução ao problema que você precisa resolver, você vai utilizar essa mesma solução sempre. Hábitos se resumem a associações. Essas associações determinam se podemos prever um hábito que vale a pena repetir ou não. Como abordamos em nossa discussão da primeira lei de mudança de comportamento, torne o seu hábito óbvio. O seu cérebro está continuamente absorvendo informações e captando sinais no ambiente. Toda vez que você percebe um estímulo, o seu cérebro executa uma simulação e faz uma previsão sobre o que fazer no momento seguinte. Ok? A primeira parte do capítulo 10 termina aqui. Vamos falar sobre ela. Bom, então vamos lá, né? Durante uma viagem a um país chamado Turquia, o James, né, o nosso autor querido, James Clear, percebeu uma coisa muito curiosa, que praticamente todas as pessoas à sua volta tinham fumado durante muitos anos. E a maioria começou pelo mesmo motivo, né? Amigos. Um amigo fumava, oferecia, a pessoa experimentava, sem perceber o hábito começava. Mas o mais interessante veio depois disso, porque ele também percebeu que muitos deles conseguiram parar de fumar por causa de um livro, né, chamado O Método Fácil para Parar de Fumar, de Ellen Carr. E aí, ele percebeu que esse livro não funcionava mexendo na força de vontade da pessoa. Ele não funcionava mexendo no medo da pessoa. Ele não funcionava mexendo na culpa que a pessoa sente por fumar. Não. Ele funcionava porque ele mudava o significado daquele hábito de fumar. Olha que bingo. Então, o que o livro falava para o leitor? Que você não está abrindo mão de algo muito bom. Você está se libertando de algo que nunca foi bom, que nunca te entregou o que prometeu. Olha que bingo, né? E isso realmente muda tudo. Por quê? Porque os seus hábitos, eles não existem apenas no seu comportamento. Eles também existem na interpretação que a sua mente faz sobre o seu comportamento. Então, você não fuma porque você precisa de nicotina. Você não procrastina porque você precisa de preguiça. Você não exagera na comida porque você está só com fome. Não. Existe um motivo emocional por trás desses hábitos. Bingo. Esse é o bingo do dia. Essa é a mensagem. Ok? O James Clear, ele mostra com a primeira parte do capítulo 10 que todo hábito nasce de um desejo mais profundo. Então, por trás das suas redes sociais no celular, existe a necessidade de conexão, de você se conectar às outras pessoas. Por trás da compulsão alimentar, existe aquela tentativa de aliviar sua ansiedade. Por trás daquela procrastinação, muitas vezes existe puro
Medo. Medo de fazer e não conseguir, começar e não conseguir terminar. Então você nem começa, você procrastina. Por trás daquele vício em aprovação, tem aquela necessidade humana de pertencer. Eu quero pertencer àquele grupo, mas e se eu não for aceito? Se eu não for aprovado por eles? Ok? É sobre isso que ele está falando. O hábito visível, né, que é o que você faz, é apenas a superfície. A verdadeira causa, ela está escondida naquele desejo emocional que vem por trás do hábito. É como o iceberg, né? O hábito é a ponta do iceberg. E aqui está uma das partes assim que eu achei mais importantes para citar do capítulo 10. Quando ele explica que os seus hábitos atuais, eles não são necessariamente a melhor solução para os seus problemas. Porque às vezes a gente acha que é, né? Os seus hábitos atuais, eles são apenas as soluções que a sua mente aprendeu em algum momento a repetir. É o que você conhece. E saber isso, entender isso é muito poderoso. Porque significa que você não está presa a nada. Você está apenas condicionada. E tudo que foi condicionado pode ser recondicionado. Olha que bingo de milhões, né? Pensa comigo agora, vamos refletir. Qual o hábito destrutivo que você continua repetindo, mesmo sabendo que ele te prejudica, mas você repete, né? O que esse hábito realmente está tentando te entregar? É algo bom? Qual emoção que você está tentando aliviar quando você vai e cai de novo nesse padrão e realiza esse hábito? Qual emoção você está tentando aliviar? Qual angústia? Tem uma forma mais saudável de você conseguir atender essa mesma necessidade emocional do que esse hábito? Você está lutando contra esse hábito que você não quer ter mais na sua vida, ou você está lutando contra o real inimigo, que é o vazio emocional que está por trás desse hábito? Né? Pensa aí, responda aí no seu coraçãozinho. Entenda, gente, que muitas vezes o problema não é o comportamento, tá? O problema é o significado que você atribuiu para esse comportamento. Olha só, né? Isso muda completamente o jogo, porque quando você muda a percepção que você tem, você muda o desejo. E aí, quando você muda o desejo que você tem, aquele hábito que só existia por causa daquele desejo, ele perde força. E é exatamente isso que eu te ensino na minha cartilha Mente de Ouro. Como que você identifica esses gatilhos emocionais que estão escondidos por trás da sua procrastinação, por trás da sua autossabotagem, por trás da sua ansiedade, por trás da sua comparação, por trás do seu ciclo de escassez, né? Porque não adianta você tentar mudar aquele comportamento sem você entender qual é a raiz emocional dele. Você vai estar só podando aquele hábito, ele vai brotar de novo, porque a causa está na raiz. E na cartilha Mente de Ouro você aprende como que você reprograma as crenças que são automáticas, né? Muitas das vezes de escassez generalizada, né? Você aprende como que você corrige associações mentais destrutivas. Você aprende como que você substitui hábitos emocionais tóxicos por padrões diferentes, padrões de prosperidade. E como que você cria uma mentalidade que está alinhada com ter clareza, ter disciplina, para poder ter abundância. Você ainda recebe um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos para você instalar novos padrões mentais e novos padrões emocionais todos os dias para você, ok? São exercícios curtinhos. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.
e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, ok? Agora escreve aqui para mim nos comentários, qual hábito que você percebe hoje que talvez não seja o problema, que talvez seja apenas o sintoma de algo mais profundo. Qual hábito? Escreve aí para mim. O problema não é esse hábito, né? Ele é só um sintoma. De quê? O que mais profundo que tem aí? Então você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real. Aqui você não aprende apenas a controlar os seus hábitos. Aqui você aprende a entender a raiz desses hábitos. Lembrem-se, gente, todo hábito é uma tentativa da sua mente de resolver alguma dor, resolver alguma necessidade ou resolver alguma emoção. A mente vai para tentar resolver essa demanda e cria um hábito. E enquanto você não corrige a causa, o padrão ele continua voltando, né? Então, dessa forma você consegue mudar um hábito, assim você consegue mudar a sua mente e assim você consegue mudar a sua vida. Porque assim, você não combate um hábito apenas removendo a ação, né? O hábito, o comportamento. Você não consegue. Você transforma um hábito ao mudar o significado emocional que existe por trás desse hábito. Esse hábito não morre, ele é transformado. Ok? Isso é um bingo de milhões também. Então, assim, o cigarro, voltando ao livro, ele nunca foi só a nicotina. Não se trata disso, né? A sua procrastinação nunca foi só a sua preguiça. A sua autossabotagem nunca foi só a sua falta de capacidade. Tudo isso são respostas emocionais que a sua mente aprendeu. Ok? E vamos mudar isso, né? O resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Por isso eu tô aqui, para ler essa página para você. Frente a esse tema de hoje, eu também posso te dizer que o resultado que você ainda não tem, talvez esteja atrás daquela emoção, né? Que você ainda não aprendeu a lidar na sua vida, a interpretar e transformar num hábito. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo, porque a parte 2 do capítulo 10 pode revelar exatamente esse padrão invisível que ainda está controlando a sua vida. Ok? Um beijo grande no coração de vocês.